Fala, galera! Estamos começando o primeiro podcast Oversonic. Eu sou Fernanda Santos e hoje a gente vai vir com um assunto bem bacana que é produção musical. Estou hoje com o meu amigo Narita e Tupi. Sejam bem-vindos. Bom demais, Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero saber tudo porque não manjo nada sobre produção musical. Me contem um pouquinho antes de mais nada, um pouco de vocês. Ambos são músicos. Sim. Narita, e aí? A história é longa, né? Vem desde pequeno. Comecei com música com 6 anos de idade. Bacana. Através do... Minha família, assim, tem músicos pra todo lado. Então tem meu tio que é pianista clássico. O meu pai que era técnico de som também. Aí do lado do... Meu avô paterno era radialista. Uau. Na antiga Rádio Clube Jacareí. Isso há muito tempo atrás. A ZYR20, Rádio Clube Jacareí, que virou Rádio Mensagem depois. O meu avô materno eu não conheci, mas era cantor e compositor também no Rio de Janeiro. Fazia o Almoço com as Estrelas com o Luís Rodrigues e tudo mais. Então a música já estava meio que inserida. Aí com 6 anos eu comecei a fuçar em piano um pouco. Eu comecei a fazer ela com meu tio. E assim foi andando mais meio que naturalmente, aquela coisa de tocar e estar sempre envolvido. Meu pai como mexendo com som também. Aí eu fui picado pelo bichinho e tô até hoje aqui. Não tem jeito, Não tem jeito, né? não tem jeito. Ai, que coisa. E você, Tupi? Fala um Cara. pouquinho da sua trajetória pra gente, resumidamente. Bom, desde pequeno também, acho que como a maioria dos músicos a gente apaixona pela música desde a infância, né? E aí, acho que com 11 anos que eu comecei a tocar violão, tive aulas, eu sempre admirava a galera tocando em rodinha de violão, no churrasco da família ali. E aí, lembro até que a primeira música que me fez apaixonar pela música foi A Novidade, do Gilberto Gil. Sensacional. E aí comecei nessa caminhada de música, comecei a me profissionalizar, me mudei para Guaratinguetá com 16 anos, aí com 17 montei minha primeira banda, que chamava Os Vinis, e aí a gente, deu uma percorrida aí pelo Brasil, porque a gente na época fez uma música com um grupo de rap que chamava Bonde da Estronda, e a gente começou a tocar pelo Brasil, pegou essa onda da MTV, Multishow. Pô, que legal. E aí a gente foi se profissionalizando na música, né? Daí começou a entrar essa era do sertanejo e tudo mais. A gente, que era uma banda de rock, de pop rock, a gente teve um hiato. E aí que eu falei, cara, vou começar a estudar produção musical, mixagem, para começar a fazer as coisas sozinho, com um custo menor, e colocar o pé na estrada. E foi assim que eu comecei minha caminhada assim de produtor musical. Que E bacana. depois a gente vai falando mais sobre isso. Ambos estão tocando, ainda não deixaram de tocar, né? Não, tocar Não. não tem jeito. Tem que tocar. Não tem como, né? Não- Você canta também. Eu canto ainda, tenho a minha carreira solo hoje em Certo. dia. Tupi, não tem como, né? A música é uma paixão. Acho que o sonho de todo mundo que trabalha com música sempre foi trabalhar com música. Exatamente. O tempo todo. Então, não Respirar, tem né? como. Exatamente. Pra quem não entende absolutamente nada de produção musical, que é o meu caso, o que é produção musical? Quer começar, Tupi? Num contexto assim. Vamos pensar que é o seguinte, a ideia, vamos supor, você tem a sua música, porque cantar é uma coisa meio que normal, de cantarola já desde pequeno, é uma coisa, né, natural, por assim dizer. Sim. A produção musical em si, o produtor, ele vai materializar o que você está cantando, que você não tem essa ideia. Eu tenho uma ideia de uma melodia, eu tenho uma letra aqui. E a principal função do produtor, acredito, né, Tupi, corrija-me se estiver errado, mas é materializar isso da melhor forma possível de acordo com o artista. Né? Com certeza. Eu comecei com produção musical com 18 anos. O meu primeiro contato era com produção de jingles. O meu primeiro Legal. contato. E tem uma frase na época eu estagiava, eu fazia curso de informática industrial e precisava de um estágio. Eu fiz informática industrial para ter o diploma. Eu já mexia com música, já tocava desde os 14 anos. Mas eu lembro que no estágio que eu fiz, no estúdio que eu estagiei, o meu supervisor, no caso, ele falou uma frase para mim que foi marcante até hoje, que eu uso, que o produtor musical, a função principal do produtor musical é proteger o artista dele mesmo. Caramba. Essa é a principal função do produtor musical. Porque às vezes o que acontece? Você tem uma ideia muito bacana e tudo mais, você tá eufórico com aquilo, só que aquela ideia ela vai ser legal pro seu disco inteiro, não pra uma música só. Então você fala, isso aqui é tudo maravilhoso, mas vamos fragmentar isso daqui.
Sim. Né? Então, acredito que isso. A princípio, a ideia do produtor musical é essa, é materializar o que o artista tem em mente. Colocar isso em forma de instrumentos, de ideias, do que ele está pensando, captar essa a coisa que às vezes não sabe dizer. Botar o pé do artista um pouco no chão. Exatamente. É meio que isso. Tem uma galera que viaja, assim, que chega com umas ideias muito loucas, assim. Demais. E aí vocês têm que fazer esse papel de tipo, ei. E assim, é sempre numa boa, né? Ele fala, olha, é interessante, mas não pra agora. Seu estilo não condiz, às vezes o estilo não condiz com a pessoa, ou então ela tá pensando a mais do que dá pra fazer. Então, às vezes, assim, você tem um trabalho, eu quero um trabalho acústico. Né? Uma coisa simples. Eu quero carrom, violão, um piano e um contrabaixo. Aí ele já ia falando, agora põe sintetizadores, lasers e tudo mais. Ele falou, opa, não era acústico? Vamos voltar um pouquinho pra ideia inicial, né? Quero nave espacial agora descendo. É meio que isso. Eu não diria que seria como um tutor, mas é alguém que tá andando junto e mostrando o caminho. De falar, olha, é possível sim, mas vamos devagar, vamos trabalhar juntos, né? Então o artista com a parte criativa e tudo mais, e o produtor colocando isso de forma plausível. É basicamente isso. Uma parte técnica, com certeza. O papel do produtor é simplesmente transformar essa ideia do artista em uma coisa mais concreta, né? E geralmente o artista, tipo, dependendo do artista, se o artista não for produtor também, porque hoje em dia tem muito artista que é produtor também, ele chega com uma voz violão, às vezes só voz. Por exemplo, aqui na Over a gente faz isso. Eles chegam com uma guia de violão e voz e a gente transforma tudo isso na ideia que ele passa pra gente, tenho essa Vocês referência. Dar esse direcionamento. Tenho essa referência. Exatamente, e aí dentro da referência a gente trabalha, ou tipo, às vezes não tem referência, a gente tem liberdade pra criar, aí a gente cria. O artista fala, olha, seu estilo parece com isso, porque essa referência que a gente pede, normalmente, até a gente fala pro artista, fala, olha, se você acha seu som parecido com o artista, ou se você gosta daquilo, pra gente fazer uma mescla. Então, às vezes, o artista chega com uma música e fala, poxa, eu acho que o meu estilo é parecido pra caramba com o Jota Quest. Exemplo. Aí você vai ouvir a música dele, não tem nada a ver com o Jota Quest. Ele gosta muito do Jota Quest. Mas aí, é o que ele acha. Né? Mas é o que ele acha. Então, é onde a gente, na parte de produção, vai tentar achar que elementos do Jota Quest que ele acha parecido com a música dele pra trazer essa identidade. Mas já tá vindo e falou, olha, seu estilo não é o Jota Quest, mas do que do Jota Quest você gosta dessa música, por exemplo? A gente sempre pede uma música em específico. Essa música. Ou então porque você fala, eu gosto de Jota Quest. Poxa, o Jota Quest tem vários discos, muitos discos bons. A gente pede uma música, ou 2, 10 que sejam. Mas do que você gosta nessa música que você acha que é legal pra ter na sua canção também. Fala, gostei dessa guitarra aqui. Fala, legal, então eu sei que o timbre dessa guitarra, por mais que não seja o estilo dele, mas ele gosta do som daquela guitarra. Eu posso trazer isso pra canção dele. Então a gente tenta, essa parte que eu falei, de materializar da melhor forma possível a ideia do cliente. Ou talvez até, às vezes, transformar a música no Jota Quest, falando, se você cantar rola, assim, né? Vai rolar, né? Se você tocar de tal forma, aí a gente consegue fazer, a gente consegue transformar todo o arranjo. Tira uma estrofe da sua música, porque daí vai combinar, sabe? Então são todos esses toques que são partes mais técnicas. Acho que o produtor, às vezes, não sempre, tá? Mas eu tenho pra mim que muitas vezes o produtor ele é muito mais estudado dessa parte técnica, dessa parte de mercado, do que de fato o artista, porque muitas vezes o artista, hoje em dia todos os artistas têm que botar a mão na massa, é marketing, é produção, tem que se virar. Mas o produtor ele tem um foco desde o começo, que é estudar a música, que é a produção, que é arranjo, tá lá no dia a dia de estúdio. Então, por exemplo, aqui a gente produz muita música todos os dias, não para de chegar pra gente. Então a gente tem a expertise de saber o que fazer, porque além de estudar a gente faz na prática. Então acho que é de fato colocar às vezes elaborar mais a ideia do artista, colocar elas um pouco no chão, o pé no chão, sabe? Sim. E tirar essa ideia da cabeça dele e transformar numa coisa concreta.
Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes tem os artistas, nem todo mundo tá no meio, às vezes tem alguma coisa lá engavetado, né? Sim. Eu não sei como fazer, né? Como que eu vou chegar no estúdio, às vezes a pessoa não sabe nem que tem isso, né? Aham. Que ela vai chegar sem nada, eu tenho uma guia aqui, eu gostaria de fazer tal coisa. Então é importante falar sobre isso, porque, sei lá, de repente tem muita gente aí que tá com um monte de coisa engavetado, mas não sabe como fazer, não tem ideia, mas eu tenho ideia de que eu gosto de tal artista, então é possível. Então, é possível. Às vezes tem aquela coisa, a guia que a gente fala, né? A guia é uma ideia do que seria a música. Então vamos pensar assim, que não é um fragmento. A guia, normalmente vem fragmentado, mas a gente pede, poxa, se você tiver a ideia completa da canção, já assim, um mapa dela, começo, meio e fim, a história da música completa. Por mais que não tenha, não menos um PC introdução, solo, nada. Não, tudo bem. Mas a história que ela é contada já vem pronta. Né? Bacana. Isso é interessante também. Ou então, que tenha um pedaço só, mas que ele saiba muito bem já fala, eu cantei só esse pedacinho aqui, porque eu quero dividir em 2 partes, eu vou repetir depois essa frase e tudo mais. Então, é legal o artista ter já em mente já o que ele quer da canção dele. Né? De onde eu tô com uma letra aqui e eu não sei o que fazer. Você fala, beleza, vamos chorar junto então, né? Porque eu tenho milhares de ideias, mas eu não sei o que você gosta. Então essa troca é interessante, mas é legal do artista também meio que fazer uma pesquisa antes. Poxa, o que eu gosto de ouvir? O que eu gosto, o que eu gostaria de cantar, o que eu acho que parece comigo. Porque mesmo se ele der na trave nesse processo, a gente consegue partir de um lugar. Onde ele falar, eu quero cantar o quê? Não sei. Não tem pra onde ir, Mas né? o que você pensou? Não sei. Não sei. Eu gosto de música. Eu falo, legal, também. Por isso que eu trabalho com isso. Mas de ter esse pequeno direcionamento. Por mais que eu falei, que dê na trave. Eu gosto de Titãs, mas a minha música é estilo Raimundos. Tudo bem, você gosta de Titãs, mas você é mais Raimundos. Né? Então vamos tentar fazer um híbrido entre isso. Não, eu quero que sou Titãs. Beleza, vamos mudar seu jeito de cantar então, que o YouTube falou. Vamos ver a sua letra aqui, talvez não condiz. Então é meio que lapidar mesmo. Sim. E dependendo do caso, construir do zero junto com o artista. Bacana. E nesse tempo todo aí de produção musical, teve artistas que não aceitou bem esses toques, e como que foi toda essa situação? Provavelmente tem história aí, né? Eu acho que artista... Pô, vou dar um exemplo. É como se a gente estivesse num zoológico, né? Tem artista de todos os tipos, de todas... Cara... De tudo quanto é jeito. Do mais dócil ao mais feroz. É, né? do mais dócil ao mais feroz. E, pô, a gente lidando com artista, nós que somos produtores, a gente lida com sonhos, né? Até porque artista é uma coisa que envolve muito sonho. E envolve muita ideia, envolve muita criatividade. Então, trabalhar com sonhos já é uma coisa complicada, porque qualquer palavra diferente que você coloca ali, você pode magoar a pessoa. Não é nem palavra, mas tipo, qualquer coisa que você faz que é fora do que ele tá imaginando, às vezes, pode só como quando ele não te dá liberdade, tá? Porque tem muita artista que também te dá liberdade pra criar em cima de uma arte dele. Mas a maioria é ciumenta, a maioria com a própria arte. Então... Pô, eu particularmente também, na minha carreira, eu sou muito ciumento, tanto que eu faço as coisas sozinho, sabe? Gosto de fazer do meu jeito, mas tem de todos os tipos. A gente lida muito com artistas teimosos, muito artista flexível, são pessoas, né? Assim como qualquer outra profissão, a gente lida com pessoas. Nessa em específico, a gente lida com sonhos, que é o que eu falei. Então, qualquer coisa que sai do eixo do sonho dele ali, já é uma coisa que incomoda um pouco. E às vezes é um toque que a gente tem que dar, pô, vai ficar legal assim, cara. Só que ele já tão certo do que ele quer que às vezes não funciona. Ali, né? Então depende muito, tem artistas e artistas, assim. É porque vocês têm uma visão do qual, às vezes, o artista não tá tendo, né? Porque ele vem com aquela ideia X. O famoso ver de fora, né? A gente tá exatamente, vendo de fora. Exatamente. Eu lembro que quando eu fiz o meu há muito tempo atrás, imagina, foi ontem, mas eu não tinha noção de como ia ser, né? E eu lembro que a gente tem um grande amigo que deu todo esse direcionamento. Falou, vai ser assim, assim, assim. E eu não tinha ideia, né? E aí, depois de fazer, né, de ser flexível e de deixar as coisas acontecerem. Aí quando você escuta, você fala, putz, que legal. Era isso que faltava, Era isso, né? Olha. Então é importante essa parte também, né? Sim.
Bacana. E me conta como que funciona o planejamento, os arranjos, como que funciona essa parte mais técnica da produção musical? Bom, a parte de arranjo, né, a maior parte eu faço também, o Tupi também faz, às vezes pra eu tocar tanto piano quanto contrabaixo, acaba meio que pegando pra fazer essa construção do zero com relação ao arranjo musical. Depois da guia do artista, a gente faz o contato com ele, normalmente faz por chamada de vídeo, porque agora tudo remoto, né? Então é legal, a gente consegue atender o Brasil inteiro, né? Daqui de dentro do estúdio, sem precisar que ele venha até aqui. Então, é através da boa e velha chamada de vídeo mesmo, de bater esse papo com o artista, de entender o que ele quer da canção dele, né? Do que a gente ouviu a guia. E nessa já conceber a instrumentação e tudo mais. Obviamente tem são os produtos, né, de pacotes diferentes com instrumentos diferentes, mas pegar um exemplo que o cara quer uma coisa bem tradicional. Então ele quer bateria, contrabaixo, guitarra, violão e um teclado. Uhum. Aí nessa eu vou começar a bater o papo de saber o que ele quer de cada instrumento e dentro da referência do que ele mandou também, sonoridade e tudo mais. E se às vezes o arranjo tá muito simples, a gente preza e fala, se tá simples, deixa do jeito que tá. Vamos ver se ele quer mudar alguma coisa ou não. Se às vezes é um arranjo mais elaborado, que às vezes tem guias que vem já com uma gravação mais legal, que a pessoa tem uma noção Facilita já. bastante pra vocês, Facilita e também dificulta, porque você falou sobre o artista ser um pouco mais exigente, porque se ele já fez uma qualidade legal, ele já tá com uma expectativa alta já, né? Então, assim, poxa, eu já sim. tenho isso aqui, eu quero que me surpreenda, né? Então a gente tem que achar o ponto, o que vai surpreender ele de fato com relação Caramba, a arranjo, tem isso instrumentos. também, né? Tem, você tem os dois lados da moeda, a pessoa que não sabe nada e tá tudo lindo, e tem aquela pessoa, não, eu já faço um negócio aqui, eu quero acima do que eu já faço, né? Esse dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Às vezes, a pessoa sabe fazer, mas não sabe se expressar. Ela quer uma coisa, mas ela não sabe dizer exatamente o que ela quer. Aí nessa a gente vai tentando ali, é onde às vezes a paciência diminui um pouco, o artista fica um pouco mais chateado. Poxa, você não tá me entendendo? Eu falo, pô, você não tá sabendo me explicar, né? Mas a parte do arranjo em si, por eu já ser músico também, fica um pouco mais fácil de entender, tanto que normalmente, nessa conversa com o artista, a primeira pergunta que eu faço quando eu ouço a guia, o tom que você está cantando tá confortável pra você? Cara, isso é importantíssimo, É né? a primeira coisa que eu pergunto, o tom tá confortável? Ah, eu não sei, nota a música. Eu falei, não precisa falar técnico, não precisa falar bonito comigo. Eu quero saber se do jeito que você cantou, no áudio que você me mandou, tá bom pra você. Sabe, se você consegue cantar essa música desse jeito 50 vezes na semana e falar normalmente depois? Então, isso foi uma coisa que eu escutei aqui, Uhum, que era uma música alta, assim, certo. e aí fizeram essa pergunta pra mim. Uma Uhum. coisa é a gente ter isso na cabeça, né, de tipo, ali na hora, no CD, ali, Sim. né, no CD. Ontem. Ontem. Vai ficar lindo, né, mas eu vou trabalhar com essa música. Então, isso cara, é extremamente importante. Que É uma daí preocupação, pensei, puta, sim. vou cantar todo dia. Tá alto. Ou tá baixo, ou enfim. Uhum. E nos dois lados, mesmo tá baixo demais ou alto demais. Então, essa é a pergunta que eu faço pra saber se tá confortável pra pessoa. Porque às vezes tem aquele que, não, pra mim tá ótimo, porque eu tenho a voz boa, eu falo, tudo bem, mas eu tô pensando o seguinte, se você gosta dessa música, certo? Você vai cantar ela por um bom... Não, tem. Né, os que, mas eu tenho a voz boa. Eu falo, legal, vamos deixar ela melhor ainda, então, durante mais tempo, né? Vamos aumentar a longevidade dela. Sim. Porque, às vezes, essa é a parte técnica da coisa, mas que a pessoa percebe cantando. Às vezes, meio tom pra trás. Uhum. Daquela, sabe assim, era isso que faltava, sabe? Às vezes, meio tomzinho só resolve uma respiração, alguma coisa. Dessa parte que primeira que eu vou resolver. Tá confortável? Legal. A velocidade que você está cantando é essa mesmo? O andamento é esse? Para eu poder começar a criar as divisões em cima. Isso no caso, né? Pensando já na pessoa tocando violão ou um teclado, alguma coisa. A métrica é essa? Bacana. O mapa da música, a história dela, começo, meio e fim, é desse jeitinho mesmo que você cantou, tem alguma repetição, quer voltar em algum lugar? Não, é isso. Ok. Normalmente, as guias não vêm pensadas com introdução, solo no meio, tudo mais. Vem às vezes a música repetindo, mas a estrutura dela só. A partir disso, agora nós vamos criar o conceito da música. Você quer uma introdução? Legal. Aqui no seu, você quer a introdução do quê? Você quer que faça com piano? Você quer que faça com violão? Quer que faça com guitarra? Como você quer? Você quer que a banda toda entre tocando já na introdução? Ou você quer fazer aquela coisa mais intimista? Poxa, uma introdução com solo de piano, um violão de fundo, entra a sua voz primeiro fazendo a primeira estrofe, aí a partir da segunda estrofe já começa a entrar os instrumentos mais devagar. Qual é a concepção? Aí, às vezes a pessoa pergunta, o que você acha legal? Eu falei, então, eu acho legal tudo, pode entrar todo mundo, depois... Aí é onde tem que puxar do artista, de fato. O que você espera da sua canção? Eu ouvi que o fulano faz assim. Legal, o fulano faz, mas você. Pensa que você tá se ouvindo.
que você espera da sua canção? Como é que você quer que ela aconteça? Então, como o Tupi falou, a gente tá mexendo com um sonho. Então a gente tem que trazer isso da pessoa. Puxá-lo no fundo. Olha, como é que você se imagina num palco? Ah, não, mas eu quero gravar só pra mim. Tá ótimo. Você vai gravar pro churrasco da sua família no final de semana. Como é que você quer que seja a sua apresentação? Você quer que seja tocando uma vez? Então é trazer a pessoa para um ambiente, fazer ela sentir de fato naquilo. Né? No processo de produção, ela faz parte daquilo. A música é dela. Né? E a gente tem que materializar isso, de alguma forma. Dentro disso, vocês fazem testes com todo tipo de timbre, instrumento. A parte de timbre, normalmente, por a gente fazer muito, a gente já é muito serreteiro, assim. Porque... O pessoal lá dá a ideia, a gente já, putz, é isso, né? Porque fica uma coisa meio comum. Exemplo, você pega lá. E o Nari tá sensacional, ele já vai direto no... Ele já sabe, essa parte de teclado assim, eu confesso que eu sou meio nerd, sim. Cara, eu já sei o que você tá falando, é isso aqui. Cara, é isso mesmo. Né? Assim, pelo fato da minha infância, como eu falei, música desde pequeno, meu pai é técnico de som e tudo mais, e coleção de vinil, ele teve casa noturna, eu cresci no meio musical. Né, eu tenho os dois lados, né? Meu lado rock and roll, heavy metal, e meu lado que é nerd, que gosta de música eletrônica. O meu lado rock and roll pesado veio da minha falecida mãe, ela que... Meu primeiro disco que eu ganhei com 4 anos de idade foi o In Through the Outdoor da Led Zeppelin. Caramba! 4 anos de idade eu ganhei Led Zeppelin. E minha mãe falou, escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui. Aí meu pai, em contrapartida, viu e falou, é Led Zeppelin? Peraí, veio com o Yes. Isso aqui tá esse negócio de rock, mas peraí, isso aqui tem teclado. Ó. Então foi meio que uma briga boa entre os dois, assim. E ouvindo de tudo. E por ter começado com o piano, meu interesse por teclado veio muito forte. Aí foi quando meu pai mostrou Rick Wakeman, minha mãe mostrou Emerson Lake and Palmer. E começou aquela coisa de eu ouvindo discos. E meu pai falando sempre sobre timbres, teclados e tudo mais. Eu me interessando pra saber. E como meu pai era técnico de som, fazia show pra bandas por aí também, eu ia junto, então dava um jeito de conversar com o tecladista. Deixa eu ver seu teclado, posso pôr a mão? Que modelo que é esse? E tudo mais. Então, cara, que legal. Eu acabei meio que decorando ao ponto que, dependendo da música que tem teclado, eu falo pra você que modelo que é. Né? Falou, teclado tal. Sabe aquela coisa que o guitarrista tem? Caramba! Não dá, porque o guitarrista faz isso. Ele ouve, isso aqui é uma Fender Strato, isso aqui é uma Gibson. Com o teclado é a mesma coisa. Eu falo pra você, isso aqui é uma Yamaha, isso aqui é um Motif, isso aqui é um clássico. Você pega Whitney Houston. Sim. Yamaha DX7. Aquele pianinho clássico, é ele. Ou então... Eu já ouvi o pianinho aqui, a musiquinha. Exatamente. Aí você pega lá, Bela e a Fera. É o Psycho Horrors do XP60. Então, acaba me gravando. Então, quando a pessoa vai falar sobre timbres até, pra mim, é maravilhoso. Eu falo, beleza, vamos lá. Agora é a parte que eu gosto. Que música eu sei de referência? Essa música é piano tal, é teclado tal. Então, aí fica mais legal, porque a pessoa... Poxa, ele de fato entendeu. Porque, às vezes... A pessoa não tem a parte técnica, fala, eu quero aquele toquinho. Fala, toquinho da onde? Que música que é? Não, tem um negocinho. O toquinho é clássico. Esse é clássico que a gente ouve. Né? Você põe o toquinho da música tal, você fala toquinho, fala, tá, é o solo. Você pode falar pra mim que parte que é? Eu não sei dizer o nome, não, tudo bem. Me mostra na minutagem, me dá o link do YouTube, o que é. Aí você descobre que às vezes é um solo de teclado, às vezes uma guitarra com efeito diferente. Então a gente vai meio que cavocando isso mesmo. Caramba. E eu acho divertido. Essa procura por timbres eu acho fantástico. Até, por sinal, tem uma das produções recentes que tô fazendo aqui no estúdio, que pra mim foi uma surpresa, que a artista nova, na casa dos seus 20 anos, e falando pra mim que de influência de Information Society, Depeche Mode, eu falei, peraí, isso aí, eu era criança quando eu vi esse negócio, e você gosta? Ela é porque eu gosto dos teclados. Eu falei, você ficou com a pessoa certa agora, porque eu também gosto muito disso, então pode ter certeza que eu vou fazer igual aos artistas que você gosta. Então, pra gente, esse processo de arranjo, timbres e tudo mais, o Tupi, por exemplo, na hora que ele vai fazer a mixagem, principalmente, eu acho bacana que ele tem essa finesse de perceber o timbre que eu usei, que é mais puxado para anos 80, e ele tem essa manha de mixar parecendo que foi feito nos anos 80 que também. Legal. Então a gente acaba se conversando sem precisar falar um com o outro. Ele vê que o teclado meu gravado e fala, tá, isso aqui foi a Naneta que fez. Ela sabe pelo time, isso aqui foi a Naneta que gravou. Então, peraí, isso aqui ele tá fazendo um mundo mais diferente. Caramba, Rola muito, às vezes até pelo gráfico que tá gravado, de contrabaixo principalmente. Uau. Antes ele ouvir, ele põe na tela e fala, isso aqui foi a Naneta que gravou. Caramba, gente. A gente já se entende bem. Mas a gente tá com acho que quase 2 anos trabalhando juntos. Eu ia perguntar quanto tempo vocês estão trabalhando juntos. E o legal é que assim, a minha sinergia com o Tupi foi imediata, né? Primeiro dia, mas a gente já tava produzindo já, porque assim... Caramba, que legal. Foi quando eu vim pra cá pro Versonic,
Aí, pra ver o sistema como funcionava e tudo mais. Aí o Wagner me apresentou o Tupi, falou: isso aqui é o Tupi e tudo mais, tá fazendo, né, com produção aqui, fica aí e vê o que ele tá fazendo. E era um reggaeton que você tava fazendo. Daí eu já tava quebrando a cabeça, porque tava chegando muitas coisas mais orgânicas, mais trabalhadas, e eu sempre fui do digital, comecei no Sim. digital. Eu tenho a pegada orgânica, mas sempre produzi mais beats, mais música eletrônica, então essa parte foi muito mais minha especialidade do que outras coisas. E mixagem também. Então eu sempre mixei e sempre fui desses beats eletrônicos. Aí começou a chegar uma demanda mais de instrumentos mais orgânicos, ou mais... Chegou mais sertanejo, chegou mais O que seria gospel. esses instrumentos mais orgânicos? Violão mesmo. Violão, Tá, guitarra. bateria acústica, sabe? Certo. Não, Os não teclados beat, mesmo assim, mas não coisas tipos ampliadas. específicos, né? Não aquela coisa que você pega, você Aham. pega um sample de uma batida, por exemplo. Aí você vai pegar um sample de um teclado tocado, ele não vai ter aquela intenção, às vezes, pra Saquei. música, né? Uhum. Aí começou a aparecer bastante também coisas do gospel, então tem que ter uma expressão diferente. E foi nessa que eu cheguei, ele tava produzindo esse reggaeton por sinal, e ele tava lá, falou: poxa, eu tô com uma ideia, mas eu não sei que som usar, eu tô com uma ideia de riff, tô com uma ideia de um sketch de vozes aqui. Aí eu olhei e falei: eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu acho que seria legal pra essa música. Ele falou: o que que é? Eu falei: pega timbre e tal. Aí eu fiz uma ideia, ele: nossa, isso aqui já ficou bacana. A gente começou a ser que assim, a música tava na estaca zero, Caramba. o Tupi mixou ela no mesmo dia. Então a gente fez, tipo, gravou acho que uns 5, 6 instrumentos diferentes. Ele fez uma outra ideia de voz. Aí no final do meu primeiro dia, ele: a música que a gente vai estar pronta. Eu falei: já? Falei: tá, ficou legal pra caramba. Aí essa a gente tá junto, massa. trabalhando sempre. Caramba, tem que ter Aí uma foi. comunicação bacana entre vocês, né? Pra Sim. fluir legal, né? Não, mas a equipe toda aqui funciona de forma muito bacana, sabe? E um já entendeu o que o outro tá querendo fazer e fazer o processo, a fila andar, né? Tem que andar. Aham. E o que Bem vocês divertido. estão fazendo, assim, na parte de produção, nesses últimos tempos, assim, de diferente? Tem alguma coisa que vocês estão fazendo e você fala: caramba, não ouvi nada igual ainda? Como que tá rolando isso? Você sente. Tem muita coisa diferente. A gente. Tem muita coisa usual e muita coisa diferente. Tipo, muita coisa que já foi feito. Mas a gente pega de todos os tipos. Então, por a gente ter uma demanda muito grande, a gente lida com Acaba no meio que várias sendo novidade. ideias de várias pessoas. Então. Pô, mas tem um cara, a gente teve uma época que tinha piseiro gospel, né? Então eu Que ia isso? falar pisando gospel agora, até por sinal que eu vi a primeira vez, eu olhei e falei: peraí, já tem isso, né? É sério? É, sério. Já. É porque até então. As loucura. É que não Sim. é minha área de piseiros, então não é eu nem me rotular e surpreendi trazer agora. pro lado. Eu acho interessante, vou colocar a parte válida do A gente negócio. acaba aprendendo. E aprendendo, A gente é, acaba sim, com aprendendo, porque a certeza. gente Sim. começa a ter que estudar pra fazer uma parada. Então, pô, às vezes surge isso. Cara, Da eu onde nunca que eu vou ouvi. começar, né? Por onde que eu começo nisso? Ah, não, isso tem referência de tal coisa. Aí a gente pega as referências mais antigas. Porque, cara, hoje em dia, dentro da música, é muito difícil. Tipo, a gente cria, mas tudo que a gente criar Tem uma já referência. existe. Já. A gente não tá reinventando a roda. Às vezes não é jamais. nenhuma referência, cara, que você mirou na referência ali. Não, mas já existe. Porque, cara, eu acho que hoje em dia não existe nenhuma harmonia Não tem, não. que nunca foi usada. Eu ia chegar sabe? nisso agora. Então, Porque assim, tudo agora. Pode nada se imaginar, cria, tudo se copia. E tudo agora tem gospel. Tudo tem versão gospel. Eu entendo até essa parte do seguinte, de trazer essa ideia de, vamos supor, o cara que era viciado em forró e tudo mais, agora ele vai ouvir o forró dele na igreja. Porque tem o forró gospel, aí tem o piseiro gospel, tem o funk gospel. Tudo tem a versão gospel agora. Beleza, ótimo. A minha parte é o seguinte, é onde entra a nossa parte como produtor musical. Já faz mais de 700 anos que aconteceu um negócio chamado temperamento musical, que é a ideia do Teorema de Pitágoras mais o Johann Sebastian Bach, que dividiram as nossas notas musicais em 12 notinhas. Né? Uhum. E essas faz 700 anos são essas 12 notinhas no nosso sistema ocidental de música. Então, não tem pra onde correr. O Tupi falou, não tem mais o que inventar. Não tem mais uma harmonia diferente. Então agora começou o quê? A busca por sonoridades diferentes de forma, vamos dizer assim, estranha. É onde entra essa cena nova eletrônica. Você pega a cantora Billie Eilish, por exemplo. Sim.
ela tem uma voz muito legal, ela tem umas harmonias bacanas, mas se você pegar as músicas dela, tem efeitos diferentes, alguma coisa que causa meio que desconforto, assim. O diferencial ela é a produção, a dobra de voz, é muito da mixagem que abrange, sabe? São muito... Se você vê um projeto da Billie Eilish, que é o Phineas, o irmão dela que faz, são muito poucos elementos e é tudo muito preenchido, então a mixagem é muito rica, sabe? Então são essas diferenças que vão trazer a sua sonoridade, a mixagem ela tá avançando pra caramba. Não notinha tradicional, sabe? Às vezes algum som de alguma coisa que misturado com as notas que você tá tocando trazem uma sensação, uma atmosfera diferente. Então, esse reinventar da música, por assim dizer, das coisas novas que estão vindo, são dessas experiências. Porque no mais, é mais do mesmo. Então, assim, o piseiro, né, que agora é famoso. O piseiro já se fazia há mais de 50 anos. Não vou dizer 50 anos, mas há 30 anos. Todo mundo já viu alguma churrascaria, algum lugar que tinha alguém com um teclado, disparando ritmo no teclado e cantando alguma coisa. Já viu isso? Pizzaria, né? Cátia Romeu aqui em São José dos Campos. Né? Isso. Abraço, Evandro Mazreterson, Manegestalt, minha Cátia Romeu. Né? Eu já toquei na Cátia Romeu, eu tô velho. Mas, enfim, Deus. tinha esse movimento já que já veio lá do Nordeste, desses artistas tocaram no estilo de forró, de shot. No né? disquete, né? Disquetinho, exatamente. Disquete, gente. Pesquisa disquete de Meu 3,5. Deus. E colocava lá com os ritmos, a maioria baseado em forró ou shot. E tocando, fazendo popurrí, pegando às vezes música pop, música de rock e tocando pra animar, no caso, o local. Aí, depois disso, começou-se a fazer. As próprias empresas começaram a lançar teclados específicos para isso. A Korg, por sinal, lançou a série chamada PA, que no Brasil é onde mais vende, por sinal, por causa desse estilo de música que eles tocam, o tal do piseiro. O piseiro nada mais é que a ideia do que chamam de forró, por assim dizer, com uma divisão rítmica diferente e um som bem mais eletrônico, puxado quase que para a ideia do funk. Então é meio que uma mistura, né? Que já começa pelo seguinte: meninos e meninas, guardem essa informação. O funk carioca, sabe onde é que ele veio? Da onde? Da Alemanha. Oi? O tum, tacum, tum, tacum, tum, que é o famosão do batidão, Aham. é alemão. Nasceu É em mesmo? 1964, para ser mais exato. Caramba. 64, né? Mais 64, 68 por aí, de um grupo alemão chamado Kraftwerk. Eles são os pais da música eletrônica. Ó, gente, coloca o nome aí embaixo pro gente. É, com K, tá? Depois a gente pode dar um jeito, coloca nos comentários aí. Mas eles são os pais da música eletrônica. Então o batidão é alemão. O funk carioca é alemão, a base dele. Caramba. Só que isso tudo vem se desenvolvendo depois, tudo mais, porque até Sim. então essa música eletrônica depois foi chamada de tecnopop, né? E nos anos 70, porque esse grupo eram 4 gêneros eletrônicos que queriam fazer música, de alguma forma, mas não pensando em ganhar dinheiro, eles queriam fazer de um viés artístico mesmo, tanto que eles se apresentavam em galerias e tudo mais. Só que teve um disco que eles lançaram que ganhou o mundo, com uma coisa completamente diferente. Aí é onde eu volto no piseiro. A galera que já fazia forró queria ganhar o dinheiro, mas precisava trabalhar sozinho. Então eu tinha um teclado que fazia tudo isso. Então não preciso da banda inteira, eu vou sozinho e faço isso. Aí começaram a mudar os estilos de divisão rítmica, principalmente, e a qualidade dos timbres do teclado também. E nisso foram começar a fazer o quê? Poxa, vamos mudar o nome, que tá todo mundo igual, sabe? A gente já tem o forró, que é o tradicional, vamos chamar uma vertente disso, tem a tal da vaquejada também, que é essa mesma célula rítmica, mas com som diferente. Isso você vai abrindo. Da mesma forma que você pensar que samba. Samba da onde? Do Rio é uma coisa, de São Paulo é outra. Exato. Sabe? São idiomas diferentes. Então, da mesma forma que nós temos o nosso sotaque falado, tem o sotaque musical também. Então é aquela coisa. O arrocha aqui, se você pegar a divisão dele, é o pagode baiano na Bahia. É a mesma coisa. Só que os elementos mudam. Mas se você pegar o tac, é igual. E os grupos de samba japonês é o quê? Rapaz, esses meus primos falar pra você, é mó barato, né? Tudo quadradinho, Puta, parece. sensacional. Mas eu acho sensacional que eles tentam. Eles Sim, tentam com sim. força, né? Daqui a Eu me pouco vira divirto. mais um tipo de, Vira. né? Olha, e é capaz até de virar moda pra lá, já virou, né? Não, já Porque senão virou, não já funciona. virou, já virou. Então, a coisa do piseiro, tudo mais popular aqui, nada mais é que o cara tocando teclado
como mais um cantor, só que isso virou febre, por quê? Os outros artistas que não estavam nesse meio começaram a adaptar. Aí agora tem uma coisa do... Eu não lembro quem que me falou que agora tem o piseiro orgânico. Você fala, como é esse piseiro orgânico? Não, é o baterista, no caso, agora ele usa uns pads eletrônicos pra fazer o mesmo timbre do teclado, mas pra dizer que tem a banda. Então tem o tecladista, o baterista, mas tem sanfona, virou banda de novo, mas aí é piseiro orgânico, porque agora tem músico tocando de verdade. É muito doido. Caramba! É uma mistura. Aí no final das contas, não se inventa a roda. Só muda o nome. Aí tem o piseiro, que a gente até tava falando antes, e tem, como é que é o outro nome? Outro não pode usar pisadinha também. Tem a pisadinha, mas tem um outro. Tem o vaquejada, tem Vaquejada. Porque que é isso? A vaquejada, porque no caso, a vaquejada seria um evento, como se fosse a Fapija. Vamos dizer que a Fapija de Jacareí virasse estilo musical. Né, que agora é Expo Agro, né? Mas assim, estilo, o que você toca? Eu toco Fapija, eu toco Expo Agro. Porque a vaquejada é um evento que acontece lá em cima, que tem um estilo musical baseado no forró, que é popular ali. Então, vamos lá, vaquejada. É que nem o nome forró, de onde veio, né? Que era da Party for All. O pessoal fala, os gringos falavam aqui, e de for all virou forró, né? Mais ou menos isso. Então, o evento vaquejada, que tocava esse tipo de música específico, acabou se popularizando, é estilo vaquejada. Por quê? Porque na vaquejada toca esse tipo de música. Que doideira, né? Aí você vai, sabe, tudo simplificando? Até a hora de chegar, fala, quem que é? É vaquejada. Por vaquejada? Aí o cara lembra da vaquejada. Na vaquejada toca esse estilo de música. Tais artistas se enquadram nesse estilo vaquejada, por assim dizer. É muito amplo, né? Mas numa balada sertaneja rola isso daí. São essas coisas que rolam. Isso eu já não sei, porque eu não vou em balada sertaneja, né? Então, depende muito. Depende muito, mas o que é normal. Porque começou, né, do sertanejo, e aí foi indo. Tem muito show ainda ao vivo, muita dupla sertaneja. Então, o sertanejo tava por muito tempo, até pouco tempo atrás, no topo da cadeia do mercado, né? Que é o Gustavo Lima, que era a Marília Mendonça. Hoje em dia são mais ritmos urbanos, né? Que é o funk e o rap que estão dominando os tops aí de músicas até do mundo. Sim. É uma doideira, isso é uma virada que pra minha carreira é muito boa, mas... Sim, não tá mais um topo, porque o sertanejo talvez não seja muito, né? Mas é uma coisa que o sertanejo, eu assim, da minha humilde visão, é um estilo que é encostado no estado de São Paulo há muitos anos. Porque tem toda uma coisa meio que regional. Vamos pensar no antes da internet. O sertanejo é muito agregador, né? As duplas, elas se ajudam muito. Sim. E sertanejo movimenta muito dinheiro. Então, são coisas que acabam influenciando. Você tá no topo do mercado. Porque quanto mais investimento você tem, mais você tem para gastar com marketing, com essas coisas. E particularmente a grande massa, curte bastante o sertanejo. Então, tem muito disso, muito investimento por trás. E hoje em dia a galera tá mais nos ritmos urbanos, que é o funk e o rap. E, pô, isso é muito legal, é uma mudança de mercado muito maneira. É um mercado que acontece constantemente com a música. Você vê que anos 2000 quem dominava era o final do rock and roll ali, né? Sim. Que começou a entrar, por exemplo, no Brasil, NX0, Pitty. Aí depois ainda teve uma onda de tipo rock and roll, assim, que foi o Restart, Cine. E essas coisas foram indo, e aí até que foi a época que eu vivi com a minha banda, por exemplo. Então a gente chegou a ver de perto isso, a gente chegou a viajar tocando. Só que daí a gente encontrava avassalador, assim, de sertanejo e tomando mercado, e por muito tempo ficou no mercado. Não, ficou por muito tempo, muito tempo. Na pandemia, que quem dominou o mercado, tem gente que fala que ainda é sertanejo, tem gente que não fala, mas foi o piseiro e a pisadinha. Foi aí onde surgiu essa grande massa querendo a pisadinha. Porque na pandemia, quem dominou o mercado foi Barões da Pisadinha, por exemplo. Então foi uma parada que, pô, avassaladora também. Começa do mesmo jeito, com o mesmo teclado Yamaha PSR 9000. E por exemplo, todas as começam com a mesma frase. Todas. Por quê? Por que dominou o mercado? Se você parar pra pensar,
A Pisadinha é muito mais fácil de ser produzida. E ser Porque, ouvida também, né? porque É ela, easy listening. ela usa só um instrumento. Teclado. Teclado. Ok. É simples. Teclado, então ela é muito mais fácil e muito mais acessível, então a galera podia fazer de casa. E aí começou a bombar. Porque era a única. A galera não podia ir pro estúdio. Quem não tivesse um estúdio não sim. podia ir ficar indo pro estúdio. A gente tava em quarentena, sabe? E aí começou em grande massa. E eles surgiram um pouco antes, mas tipo. Bombou de fato no. Pô, Barões da Pisadinha apareceu no Big Brother, essas paradas. Nossa, que mesmo. veio pra cá. Porque Veio, eu queria foi falar na dessa pandemia. coisa da ser regional pelo seguinte: vamos pegar a época pré-internet, né? Tupi Uhum. criancinha. A gente nem tanto, mas pula essa parte. Mas, Fernanda, não quero te chamar de velha jamais, pelo amor de Ai, Deus, meu não brinca com Deus. isso. Mas você lembra também na época que a Som Livre e a Globo lançavam o Axé Bahia não sei quanto. Você lembra disso? Lembra? Eu dançava. Em- Eu era uma criancinha Ok, que dançava. vamos pegar essa época, era antes da internet. Lembra que nessa época, quando, por sinal, surgiu os grupos como El Chan, que não era Sim. El Chan, era Gera Samba, na época deu problema Gera com o nome. samba, Então, terra samba. Terra Samba, então. E a gente tá falando isso aí de 1995, 96, certo? Lembra que nessa época as músicas da Bahia só apareciam em meados de novembro, que era pra anunciar o carnaval, que era pra lançar os hits do carnaval? No final do ano aparecia Axé Bahia alguma coisa, com as músicas que iam tocar no carnaval do ano seguinte, meio que preparando o terreno pro carnaval. Uhum. Para e pensa nisso hoje. É verdade. Não se tinha. Eu não tinha essa noção, mas pega- falando agora, Pega sim. pro seguinte, que não se tocava axé o ano inteiro. Não. Não se tocava um determinado estilo o ano inteiro. Então a coisa da internet trouxe isso pra cá. Vamos pensar no seguinte, com a gravação de DVD e tudo mais. Quem foi o primeiro artista a trazer a música baiana pra tocar o ano inteiro, no Brasil inteiro? Foi Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Com a gravação do DVD dela no Maracanã. Sim. O Chiclete com Banana sempre foi sucesso há mais de 30 anos, mas ele aparecia de vez em quando no Faustão, no final do ano, lançando a música que ia ser o hit do verão do ano seguinte. Então, essa coisa da gravação de DVDs e a internet disponibilizando você ter acesso a culturas do mundo inteiro, fez o quê? Aquela coisa que era regionalizada, como eu disse. São Paulo sempre foi muito encostado o quê? Pagode e sertanejo, sempre. Porque é o tipo de coisa que você sempre teve casas noturnas, né, baladas, que tinha o pagode e o sertanejo e sempre elas estavam cheias. Aqui, Bombando. né? Cátia Romeu era uma delas. Então, com vários outros lugares. E assim, era sertanejo, pagode ou samba. Sertanejo, pagode ou samba. Nunca parava. Aí depois veio essa febre da música baiana. Aí veio depois. Ó, pra você ter uma ideia, foi assim, foi meio que um atrás do outro. Depois que veio essa coisa da música baiana, que veio Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Jamil e Uma Noites, e todo mundo veio no embalo, o sertanejo falou, peraí, vamos começar a fazer produção grande também. Aí logo depois disso começou a aparecer quem? Estourou o Luan Santana. Quem era o Luan Santana? Ninguém. Então, veio um DVD, ele já aparece lançando um DVD, ele aparece no mercado lançando um DVD com um lugar lotado e já vendendo milhões de cópias. Você fala, da onde? Quer dizer, tá sendo trabalhado anos já também. Nesse mesmo embalo, que não durou tanto tempo como banda, mas eu já ouvia falar dessa galera de sertanejo. Tem uns meninos do Sul que é bem legal, são deles, chama Grupo Tradição, e me deram um CD. Nesse Grupo Tradição, o sanfoneiro e cantor era o Michel Teló. Caramba, né? E assim, eles estavam no Sul, fazendo um sucesso regional, só que por cargas d'água no festival de alguma coisa, falaram, esses moleques estão estourando no Sul, vamos trazer pra São Paulo pra ver o que é. Trouxeram o Grupo de Tradição, o grupo estourou de uma vez, a produtora olhou e falou, peraí, a banda nem tanto, mas você, né, o Michel Teló falou, você é legal, vem pra cá. E assim, hoje você tem o ano inteiro qualquer estilo musical. Por causa dessa coisa da internet, por causa da mídia e tudo mais, então, não tem aquela coisa assim, você pode fazer o que você quiser, alguma coisa vai acontecer. Em qualquer estilo. Porque hoje não é mais específico. Poxa, axé era só no carnaval. Marchinha era só no carnaval. Não, hoje você ouve o ano inteiro. Não tem mais época. Até mesmo a música sertaneja ela ficava mais em evidência na época que tinham as festas de peão e tudo mais. Em Jacareí era a época que não tinha Fapija. Aqui em São José era na Texat, como é que é? Vale Rodeio. Então, né, quando tinha Caramba, isso, Vale Rodeio, também toquei lá. Nossa! Eu toco na noite desde os 14 anos de idade. Eu comecei a tocar numa banda de forró nordestino chamada Sanfona Mecânica.
Imaginem, quem já me conhece, imagina eu tocando forró. Meu Deus. Então, ficava em evidência por causa desses eventos. Hoje não, é o ano inteiro. O que é legal é que tem espaço pra todo mundo, mas o que também não fica tão interessante é porque tem muita gente tentando muita coisa. Então, Sim. fica meio com a briga. Aí é onde quem tem um pouco mais de sorte, né, Tubi, trabalha um pouco mais pesado e desponta. Saquei. E falando assim, já puxando esse gatilho, né, de tá amplo e tudo mais, tá mais fácil, né, pra gravar alguma coisa, hoje em dia com esse tal de inteligência artificial, tem várias coisas, eu fico fuçando um pouco, e eu vejo a galera criando sons ali, Sim. colocando voz, o que vocês pensam sobre isso? O que afetou? O que vem de novo? Me conta um pouco sobre isso. Cara, eu acho que afetar ainda não afetou tanto a indústria, né? Mas estão falando, estão vendo os trâmites, por exemplo, de inteligência artificial compondo música. Sim, é um absurdo, né? Acho que vai rolar uma música dos Beatles com a voz do Do John Lennon, sabe? Uma música inédita. Sabe? Pô, mas isso aí é o próprio Paul por trás, sabe? O próprio Paul e o Ringo estão por trás. Então acho que nesse caso, pra mim, super maneiro. Pô, legal se usar. Mas tem viralizando alguns vídeos do Chorão cantando Super Combo, cantando Vitor Clay, sabe? Caramba, isso eu não vi. O próprio comercial até uma falta de respeito, né, cara? o próprio comercial da Volkswagen que reproduziu a Elis Regina. Eu acho legal, mas eu acho que não é uma coisa que eu consumiria como ouvinte, sabe? Tipo, alguma coisa... Talvez um vídeo curto lá, só pra gente ter um momento nostálgico. Que nem fizeram com o Tupac, né? Fizeram uma vez com o holograma do Tupac cantando junto com o Snoop Dogg. Pô, legal, mas se você fazer disso um artista... Se bem que existe, né? Tem o... eu esqueci o nome. Vocês estão fazendo isso com a Marília Mendonça, não estão? Um pouco também, mas colocando várias músicas, né? Mas é o que o Tupi falou, uma questão nostálgica, até que é legal, mas você fazer disso um artista de verdade, sabe? Tem gente que gosta disso, japonês adora essas coisas, né? Tem a Yamaha tem um programa chamado Vocaloid, que é como se fosse uma inteligência artificial para vocal, e eu esqueci o nome da artista que eles criaram, que é um holograma, e ela faz show. É um holograma que faz show, é um personagem, não existe, sabe? Ela faz o show, ela então paga pra ver o holograma. Paga pro holograma, o holograma tem banda. É sério? É sério, o pessoal paga. Sabe, assim, é um holograma, ela tem banda ao vivo, tudo programado certinho, e é um personagem, tipo Gorillaz, assim. Eu já não acho tão bacana. É legal a ideia, mas não. Esses dias eu tava vendo com o Vagninho. Era um monte de robô tocando Guns N' Roses. Os robôs tocando, não sei, interessante. Muito louco, velho. Mas assim, não pensar que falar, vou ser fã de uma banda de robôs. Não, você vai ser fã do programador que programa. Mas voltando a esse fato da gravação, de ter acesso pra todo mundo, eu acho legal a parte do seguinte: não tem mais desculpa. Eu queria tanto gravar um negocinho pra ver. Não digo de não viés profissional, mas de você pelo menos ter a ideia gravada. Você tem esse cara aqui, né? O Espertofone, né? O nosso smartphone. Ele faz tudo. Qualquer celular tem gravador de voz. Então, você não vai gravar de forma profissional, mas você tem uma ideia, você pode imortalizar ela aqui. Pra depois você levar pra um produtor ou pra um de nós e falar, cara, eu tenho isso daqui, vamos trabalhar? Opa, vamos. Mas, por exemplo, muita gente tá lançando coisas trabalhadas assim e não tem expertise de ter um trabalho tão de qualidade. Tá mais acessível, mas isso talvez traz qualidade um pouco inferior pro mercado, sabe? Porque... Tudo se torna acessível e muita galera não tem anos de estudo ou tanto estudo quanto a gente teve, por exemplo, e aí acaba soltando no mercado projetos com pouca qualidade. A frase do começo, o produtor serve para proteger o artista dele mesmo. Então, é aquela coisa meio que da consultoria também, sabe? Você tem a possibilidade de fazer o que você quiser sozinho hoje, mas, poxa... Se você tiver alguém te acompanhando de alguma forma, alguém que trabalha com isso, que tem essa expertise, é mais legal, a chance do erro é menor, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, seja na arte e tudo mais, a gente vai pra escola, não vai, a gente não aprende sozinho, a gente tem que ter alguém do nosso lado, né?
artistas, cantores principalmente, poxa, é legal fazer aula de canto, sim, é legal se você puder consultar uma fonoaudióloga, então pra você... Nossa, fono, vida. Fono é vida, exatamente, Nossa. sabe? Você vai reconhecer, você aprender a usar o seu instrumento, que é a sua voz, seu corpo, você vai entender como funciona, onde colocar as vozes, né, que eu acho legal. É uma outra área, mas eu acho interessante que é por fato de manipular a voz, o ventríloco, por exemplo, que ele consegue colocar a voz em vários lugares. Tudo bem que é usado mais pra parte da comédia, mas eu acho interessante a parte física do negócio. Sim. Né? Que é onde o cantor... Pra cantora, normalmente, né? Cantora não tem falsete, ela tem voz de cabeça, né? Então você pensa, mas como assim voz de cabeça? Sim, ela projeta a voz aqui, nessa parte da cabeça. De você falar do palato superior e tudo mais. Essa coisa técnica, mas que é interessante. Então tenha isso, tenha conhecimento disso. Sim. Ah, eu canto tão bem desde pequeno, que legal. Se você puder ter um acompanhamento, vai ser muito bacana. Não precisa ser do mais caro do mundo, mas alguém, pelo menos, pra te guiar, de falar, olha... Vamos por aqui que vai ser legal, você não vai se machucar. Cara, e é mó doideira, porque tipo, tem produtor hoje em dia... Produtor bom que tá piorando a qualidade às vezes pra criar uma textura, pra criar um conceito, porque virou conceito, sabe? Às vezes tem uma coisa de qualidade ruim. Que nem aquele do autotune que inventaram, né? Vira conceito. Vira conceito. Na voz. Tipo, tem artistas, por exemplo... Tem artistas que, cara, usam o Deezer assim no máximo, autotune no máximo... E em quesito de mixagem, né, falando da minha área. E isso virou a marca registrada dele. O cara já é consolidado e continua mandando essa textura. No caso, seria o que vai suprimir os... a sibilância. A sibilância. Que são as frequências mais agudas, assim. Então... Às vezes a pessoa fala os S's muito proeminentes, então esse de-esser é pra... tirar isso um pouco. Tinha um cara que cantava no Cantinho Music. Tem uma atriz da Globo, né? Tinha, né, cara? Qual que é aquela atriz global que fala assim? Ele cantava assim, inclusive. Ele fala assim, Então, daí a gente tira essa A Sylvia Pfeiffer falava assim também. Que é uma frequenciazinha, é uma ressonância chata, sabe, gente? Chata, né? Aí, Meg, vou deixar essa pra você tirar, tá? Tira depois aí na edição no CS. E o autotune seria, no caso, o nome do programa, né? Que é da Antares, que ficou famoso depois com o nome do outro concorrente, que é o Melodyne, né? Que é pra corrigir a voz, que é o Milagre Dyne, né? Mas assim, até... Quando apareceu, a primeira vez que eu ouvi... O autotune tá muito frequente nas produções. A primeira vez que eu vi o uso do autotune dessa forma foi numa música da Cher. A música Believe, ela usa como efeito. Ela fala que... Beleza. Como efeito, é essa mesmo. Mas isso aí não é também vocoder, assim? Não, pior que não, é autotune. É autotune mesmo. Eu fui pesquisar. Eu achei que era vocoder, mas é o autotune, que ele fazia uma correção meio que assim... drástica, né? Ele corrigindo a nota e acabou usando como efeito. Como efeito, eu achei bacana. Nessa música só que ela fez isso. Foi só nessa música. Mas aí depois artistas de rap começaram a ter como uma assinatura a voz desse jeito. Tanto que até quem deixou popular é um rapper chamado T-Pain. Só sei o nome dele, eu não acompanho o trabalho. Tem inclusive um autotune, um programa que é um preset do T-Pain. Né? A própria empresa lançou um preset, né, já com o efeito pronto do que o cara usa pra você poder gravar igual o T-Pain. Então, assim... Você canta, sua voz já tá pronta. Afinada. Então, essa parte da inteligência artificial e tudo mais é bacana. É que o problema... que eu vejo, não só com relação à música, mas tudo mais, os recursos eles vêm pra gente usar a nosso favor, mas não pra gente depender deles. Então, exemplo, eu tenho banda também ainda, sou diretor musical da minha banda, e a gente usa o famoso VS, né? Sim. Sou eu que faço, eu que produzo, pego peço ajuda pro Tupi também, um monte de coisa pra mixar, mas o VS, ele não tá lá pra substituir ninguém, ele tá pra agregar. Exatamente. Só que o mercado tá usando o quê? Falou, não, eu vou usar agora esse afinador pra substituir o cantor. Eu não preciso cantar bem mais, agora eu posso cantar de qualquer jeito porque o Melodyne resolve. Essa é a parte negra, né, ruim do mercado, obscura, mas interessante de tentar trazer esse olha, vai atrás, legal, faça você mesmo. Eu achei bacana esse ponto, assim, de falar, é bacana o artista fazer, produzir, mas olha... Tem como melhorar isso daqui pra mim? Exatamente. Ele fazia uma pré-produção, né? Falou, sim, exatamente. Eu concebi isso daqui, agora eu preciso levar pra alguém que entenda pra ver se isso tá legal ou não. Fica mais fácil pra vocês, né? Nossa, isso não tenha dúvida, sabe? É mais do que meio caminho andado. Cara, realmente, ó, por exemplo, tem coisas que de baixa qualidade ficam bacanas, assim, que viram tendência entre a galera.
Isso é ok, isso, pô, é arte também, a galera tá se esforçando, não tem uma grana pra investir e tá indo. Legal, mas quando uma coisa é, tipo, quando você tem pra investir e não investe de birra, tá ligado? Tipo, talvez numa coisa mais... aí eu não sei, aí vai de cada um, né? A indústria, ela tá mudando, a gente, na indústria hoje, a gente tá em uma transição muito doida, porque com TikTok, qualquer música de qualquer ritmo, de qualquer estilo, pode bombar a qualquer momento. Então, tipo, pô, até ontem a gente tinha a Corda Pedrinho, que é um indie pop sim, ali. sim. Agora a gente tem um Livinho no topo, por causa do TikTok, sabe? Das tendências. E várias bandas com isso, com as redes sociais também estão voltando. O rock tá voltando também. Graças a Deus. Pô, você vê que as bandas, Fresno, NX0, até o Restart voltou, tá todo mundo voltando, sabe? Então é uma loucura e o mercado, ele... constante mudança e hoje em dia tá muito menos certeiro, sabe? Sim. Pô, não, essa música sertaneja ela vai bombar. Não é assim. Tipo, qualquer música pode bombar se você fizer um trabalho de marketing legal nisso, uma parada bem estruturada ali, bem pensada, sabe? Uma Show de lógica... bola. Tá além música agora o negócio, né? tá além música. Cara, bacana. Acho que deu pra dar uma clareada, mas eu acho que vai precisar um parte 2, né? Pra gente. Eu acho que sim, que falta bastante informação. Diga nos comentários se você querem parte 2 ou não desse nosso papo maravilhoso aqui. Show de bola. Mas foi bom, deu pra esclarecer bastante coisa. Deixem as suas redes sociais aí pra galera, pra já seguir, pra ver como funciona, pra dar aquele toque. Show. Produzir um negócio aqui na inteligência artificial, resolve pra mim. Né? Bom, meu Instagram é Tupi Oficial. Na verdade, eu tô em todas as redes sociais. Está Como no Tupi Spotify Oficial. bombando. Tamo aí na minha carreira. Ouve lá meu som também. E Então, é isso. no Instagram vocês me acham daniel.narita, no Facebook também. E o meu trabalho na banda Back to Back, se quiserem dar uma conferidinha, ela também tá bem legal. Ou então, vem tomar um café com a gente no Estúdio Oversonic. Nas quartas-feiras a gente tá aqui. Sim, e aí eu posso E chegar tem com o bolo, meu trabalho. por favor. Ah, é? Tem bolo, quarta-feira tem bolo. Ah, então, show de bola. Gente, deixem uma dica final aí pra galera que vocês acham bacana, que tá começando, que tem alguma coisa, algo que vá dar aquele empurrão, assim. O que vocês deixariam de toque final? Entre em contato com a gente. Deixa a gente cuidar do seu trabalho. Faremos o melhor pra você. A gente vai fazer o melhor pra você. E, pô, todo mundo aqui sonha como você. Sim. Então, vem pro Oversonic que a gente faz seu sonho acontecer, né? Você não tem a dúvida. Olha, até rimou. E numa qualidade boa, pode confiar na gente. Sim. Mas falando sério mesmo, não seja sério, mas por favor, não nos procurem. Mas o interessante pra pessoa que tem essa vontade, hoje com a internet, com isso aqui na palma da sua mão, você pesquisa tudo. Então, o artista que você gosta, pesquisa sobre ele. Por que ele passou, qual foram as influências dele. Então, assim, né, eu particularmente, só pra fazer rapidinho, eu tô imergindo de novo no disco Thriller do Michael Jackson, tô ficando louco. Trabalhem como seus artistas. É muito legal, assim, de descobrir como foi gravado, como foi feito, de entender melhor a cabeça do produtor, sabe? Pesquise, não tenha medo de pesquisar. Não é do nada. Não é do nada. Tem que trabalhar pacas. Sim. Dá trabalho, mas é divertido. É muito bom. Sensacional. Gente, meninos, adorei. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado pelos toques, Fernanda, pela muito obrigado. dica. Bom Obrigado demais. Por você. esse empurrão todo que eu espero que vocês tenham também sentido daí. Gostaria de agradecer à equipe Oversonic, que foi o nosso primeiro de muitos O pilot. podcast. E é isso aí, até a próxima. Um grande beijo. Eu sou Fernanda Santos. Até mais.